A paz do Senhor, os irmãos. Vamos para mais um comentário da lição bíblica desse segundo trimestre. Nós estamos estudando acerca das cartas de Paulo aos Efésios, aos Gálatas e a Filemon. E desta feita a lição de número 10, que está inserida no capítulo 4 de Efésios. Os objetivos para essa lição, como sempre, são três. Primeiro é perceber a importância da unidade e pureza entre os irmãos. Em segundo lugar, valorizar os dons que Deus deu à igreja para a sua edificação. E em terceiro, entender que cada dom funciona de forma completamente equipando a igreja para o ministério. A introdução à lição, ela fala, antes da introdução, temos aqui o texto áureo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. Efésios 4:1. A verdade prática fala: a submissão e fidelidade a Jesus produz nova vida com Deus e unidade entre os irmãos na igreja, seja o corpo de Cristo. A introdução à lição, ela fala sobre o capítulo 4 de Efésios, é um tratado apostólico sobre o modo de viver, né? E aqui sobre essa palavra modo, adjetivo de modo, daqueles que integram a comunidade cristã. A igreja, mesmo sendo um corpo espiritual, é formado por pessoas imperfeitas, mas que precisam conviver em amor e exercer a fé de forma autêntica, sempre para louvor e glória de Deus. Pois bem, o primeiro ponto da lição, ele fala requisitos da unidade. Para se ter unidade, é necessário que tenha uns pré-requisitos. Quais são esses? Aqui o comentarista, ele traz pelo menos três. A humildade, a mansidão e longanimidade. Então, esses três pré-requisitos são requisitos para a unidade. E o que simboliza a unidade? O que seria o símbolo de uma unidade? Imagine você um saco de laranjas. Laranjas de várias regiões do país, né? Ou de várias regiões do estado, né? São Paulo é um grande produtor de laranja. De várias cidades do estado. Então, naquele saco de laranja, se você derramar ele numa sala, você vai espalhar. Vai ficar difícil você juntar ele. Quando você juntar, é impossível você juntar da mesma forma que estava. As laranjas de acordo com a formação que estava no saco antes de ser derramado. Agora, quando você leva ao extrator de suco e você espreme elas, aí agora ela está no suco. Agora não tem como mais. Se você derramar o suco, em cada partícula, em cada gota de suco vai estar cada uma daquelas laranjas, um pouco de cada. Então isso simboliza unidade, que deve ser a igreja, o corpo de Cristo. Pois bem, o primeiro ponto da unidade, o primeiro requisito da unidade requer humildade. Essa palavra humildade, ela muitas vezes, erroneamente, ela é comparada com pobreza. Né? Eu conheço um fulano assim, ele é bastante humilde, né? Ele não tem recurso. Ou uma família que não tem recurso é bastante humilde. Humildade não tem nada a ver com pobreza no sentido de bens materiais. E isso foi associado principalmente pelo catolicismo, né? Também é comparado com fraqueza, com medo, né? Aquela pessoa humilde é sempre aquela pessoa medrosa, aquela pessoa fraca, aquela pessoa que todo mundo tira vantagem. Não tem nada a ver com isso. Aqui, quando fala no 4, Efésios 4, de 1 a 2, de rogo-vos, pois eu, o prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno.
Esse advérbio de modo aqui não refere-se à pessoa, refere o modo que agora nós devemos andar. Qual é o modo? Não está falando aqui se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, se a pessoa continua sendo pecador, como nós continuamos sendo pecadores na igreja. Depois que o Senhor nos salva, Ele nos tira o pecado, Ele perdoa as consequências, Ele perdoa o ato do pecado de Adão, mas as consequências a gente continua sofrendo na carne e a gente continua pecando. Então aqui é o modo com que agora, a partir de agora, com Cristo, nascido de novo, qual é o modo que eu vou andar, que eu vou administrar a minha vida. Então aqui fala de modo. Aqui em Lucas 18, 9 a 14, fala do fariseu e do publicano. O fariseu chega na sinagoga e ele se coloca ali diante de Deus na sua oração e dizendo que ele realmente ele merece ser aquela pessoa que ele é por conta do que ele faz, por conta da sua religião. E aí o publicano ele chega e aí não tem coragem nem de levantar a sua cabeça, levantar os seus olhos, e ali de cabeça baixa ele se entrega, ele fala a verdade. E aí o Senhor, quando fala dessa situação, ele diz: de qual dos dois você acha que a oração foi ouvida, foi atendida, né? E os próprios fariseus tiveram que reconhecer que foi do publicano, porque foi sincero. Então, essa palavra aqui, de modo, ela não tem a ver com espiritualidade, com ser mais santo, ser mais crente, não. Ela tem a ver agora como é que você vai andar depois que você foi alcançado pelo amor de Cristo. O segundo ponto, né, o segundo pré-requisito para a unidade, a unidade também ela requer mansidão. Capítulo 4, 2 diz: com toda humildade e mansidão. Você tem que ser manso. Manso é aquela pessoa que não devolve a mesma palavra, que não devolve no mesmo tom de voz, que ele pondera, que ele recebe, que ele dá uma transformada naquilo que recebeu e devolve. E tem uma forma bem interessante, né, que eu já ouvi várias vezes. Você recebe um abacaxi e devolve uma maçã. É assim que a gente deve ser na nossa mansidão. E a gente se depara muito com isso quando vai para o setor público. Em qualquer área do setor público, se você vai na prefeitura, na Câmara, se você vai num posto médico, se você vai em qualquer uma instituição, né, pública, você vê que as pessoas são mal amadas, as pessoas já começam o dia já num estresse terrível. E aí você chega, faz uma pergunta, antes que você termine, a pessoa já respondeu numa situação bem difícil. E você ali tem que ser manso. E a sua mansidão vai deixar a pessoa desarmada, ela vai esperar que venha uma pessoa também para devolver a patada que ela deu, e, no entanto, quando você é manso, você devolve uma palavra sábia, uma palavra mansa. E isso é o que, em último lugar, ele queria receber. E o terceiro e último subtópico do primeiro, que é o terceiro pré-requisito, é longanimidade. Né? Você tem que ser longânimo, que isso aí, você tem que ser animado, longo ânimo. Ânimo vem de animado. Então, não é aquela animação falsa, né? Que de vez em quando a gente encontra pessoas com aquela animação acima da média e a gente percebe literalmente ali na cara que é falso. Essa longanimidade, esse longo ânimo aqui, é quando você não chegar, quando alguém lhe contar aquelas notícias das TV que não tem o que fazer, né? Os repórteres passam a noite nas portas de delegacia e aí, 5 horas da manhã, já sai com aquelas notícias. E aí, quando você se depara, que você vai na padaria, que você já sai pela manhã e você se encontra com aquela pessoa e diz: tu viu o que aconteceu? Ele diz: não, aquilo ali não, eu não olho para isso. Quer dizer, você procura, para você ser animado, você nunca vai ser animado se você coloca diante dos seus olhos coisas que vai te desanimar. Para você ter um longo ânimo, você necessita primeiro da palavra de Deus, da presença de Deus. E aí, dependendo do que vai aparecer no seu dia, você vai permanecer animado. O segundo ponto da lição fala
as provas dessa unidade, né? Nós vimos aqui os requisitos para essa unidade, que são 3, pontuados aqui pelo comentarista. E no segundo ponto fala quais são essas provas da unidade, como é que eu posso provar essa unidade, né? Essas provas aqui, nós temos pelo menos 6 provas da unidade, para a gente basear a unidade. Essas 6 provas. Quando você vai para Isaías capítulo 11, verso 1, você vê lá as 7 manifestações do Espírito de Deus, né? Então, as provas da unidade. O Espírito de Deus é um, mas ele se manifesta de 7 formas diferentes. Está lá em Isaías capítulo 11, verso 2. Repousará sobre ele primeiro o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Em segundo lugar, o Espírito de sabedoria. E em terceiro lugar, o Espírito de conselho. E em quarto, de fortaleza. O quinto, de conhecimento. E o sexto, de temor do Senhor. E aqui está as 7 formas do Espírito de Deus se manifestar. Então, essas 6 provas da unidade, elas estão resumidas aqui, estão inseridas aqui no capítulo 4, verso 4. Há somente um corpo. Então, a primeira prova da unidade é que só existe um corpo. E qual é esse corpo? O corpo de Cristo, o corpo de Jesus, simbolizado aqui na terra pela igreja, por cada um de nós que somos membros desse corpo. Então, essa é a primeira prova dessa unidade. A segunda prova da unidade é um só Espírito. Só existe um Espírito de Deus. Só existe um Espírito Santo. E às vezes a pessoa diz, não, mas aqui no próprio Isaías, que está em Isaías capítulo 11, verso 2, está dizendo os 7 Espíritos. Ali, como nós já falamos, são as 7 formas do Espírito Santo se manifestar. Né? A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é Espírito e vida. Por isso, cada vez que a gente vai meditar na palavra do Senhor, que a gente vai estudar a palavra do Senhor, a gente tem que orar e clamar a Deus em que Espírito Ele está nos visitando. Porque a palavra do Senhor é Espírito e vida. Então, aqui, a terceira prova é um só Senhor. Só existe um só Senhor. Senhor Jesus. Ele veio, ele é o único que veio, ele veio, porque foi o único que deu a sua própria vida, foi o único que desceu do céu, o único que subiu, e ele é um só Senhor. E nós temos também uma só fé. Nós temos uma só fé, a fé salvífica, aquela fé que salva, e essa fé não foi gerada, ela não nasceu de nós, essa fé ela foi dada por Deus, como um dom também. Então, nós não tínhamos nem a fé. Tem até um hino que fala que nós fizemos um negócio com Deus, Deus fez um negócio conosco e nós só entramos com o pecado. E aqui em Hebreus capítulo 11, verso 1, fala o conceito de fé. É o firme fundamento das coisas que não se esperam, daquilo que não se vê. Esse é o conceito de fé. Então, um só Senhor e uma só fé. Em quinto lugar, está um só batismo. Nós temos um só batismo. E aí nós temos o batismo nas águas. E temos o batismo com o Espírito Santo. E aí esses batismos, eles são apenas símbolos. Símbolo externo nas águas, símbolo interno no corpo, dentro do corpo, recebendo o Espírito Santo como hóspede para habitar em nós. Mas na realidade esse batismo aqui, um só batismo, está falando na conversão. Quando Jesus nos chama, quando Jesus nos escolhe, quando Jesus no chamado dele, ali, quando nós confessamos a Jesus como Salvador, ali nós já somos batizados nele. Então, é desse batismo que está falando. Mas a simbologia do batismo são exterior nas águas e interior no corpo. Glória a Deus. Terceiro e último ponto da lição. Fala, os dons produzem unidade. Né? A unidade lá do primeiro ponto, a unidade do segundo, e agora aqui os dons, ele produzem unidade, né? Ele faz com que essa unidade, ela trabalhe junto.
Então, nós temos os dons espirituais, que são 9, e nós temos os dons ministeriais, que são 5. Então, esses dons, a obra desses dons é justamente manter essa união, manter essa unidade. E o primeiro ponto fala dom de apóstolo, dom de profeta. E aqui eu quero trazer que nós fomos ensinados que profeta foi um ministério que ficou na antiga aliança, que hoje em dia, na nova aliança, não temos mais profetas. E isso é um engano, não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com a Bíblia. Porque aqui na Bíblia, aqui nessa lição, a gente está vendo que tem profeta. Que o próprio Senhor, ele deu um para apóstolo, e tem apóstolo. Ah, mas os apóstolos ficaram. Agora nós temos só pastores. Não tem mais bispo. Né? Continua tudo na igreja, o Senhor não tirou nada. Inclusive os profetas continuam até hoje, e está aqui na nova aliança. Você pode ver isso no livro de Atos, os profetas, você vai ver aqui em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, também profetas. E o próprio João, o João Evangelista, quando escreve Apocalipse, ali ele está profetizando. Então, nós temos profetas, sim. Claro que, por conta de tanta enrolação, né, de tanta interesse, é claro que esse dom ele ficou um pouco obscurecido, né, por falta dos homens, né, dos homens amantes de si mesmos e dos homens mercenários. Mas continua tendo profeta, sim. Então, o dom de apóstolo e o dom de profeta. Nós temos aqui os dons ministeriais, que são 5. E observe que esses dons ministeriais, eles são serviço, eles não são título, como nós temos hoje na igreja. A igreja se apoderou desses dons, desse serviço e colocou como título. Hoje, as igrejas são grandes impérios. Né? Não temos mais pastores, tem imperador que manda e todos obedecem, independentemente de estar na palavra ou não. E isso é o risco, isso foi um problema muito sério que a igreja está enfrentando. E que a igreja precisa sair, porque a igreja é livre. Cada um de nós devemos servir a Deus, respeitando respeitando os líderes da igreja, né? Mas não no sentido de adorar, no sentido de endeusar, como nós vimos nos últimos anos. E aqui, no segundo ponto, fala o dom de evangelista, né? Então, aqui, nesses dons, os dons espirituais são 9 e os dons ministeriais são 5. Então, o Senhor foi que deu para a igreja, para nós como igreja, ele deu esses dons. Para quê? Para ser útil à igreja, para servir a igreja. Isso não é um título. Então, que fique bem claro isso, que as pessoas, elas se assenhoriam desse título, né, como pastor, e escraviza as ovelhas, e espanca as ovelhas, dispersa as ovelhas, e isso é terrível hoje, porque as pessoas sobem nesse pedestal e ficam nessa situação e não buscam conhecer a palavra, conhecer a verdade para ensinar a palavra. Nós temos hoje igrejas neófitas, igrejas analfabéticas em relação à palavra de Deus, porque não tem quem ensine mais. E os pastores, a grande maioria, não estão se preocupando em tirar tempo para buscar ao Senhor, para buscar a Deus, para ler a palavra, para clamar pelo Espírito Santo, para vir nos dar sabedoria. E isso está sendo um problema seríssimo nas igrejas. E terceiro e último ponto, fala o dom de pastor e mestre. Você observa aqui que na lista lá que Paulo fala aos Efésios, observe que pastor aparece já em terceiro, né? Então, o pastor não é tão assim, porque aparece em terceiro. Em primeiro lugar, vem apóstolo e profeta. Depois é que vem pastor, né? E evangelista em terceiro, pastores em quarto, aliás. O pastor vem em quarto lugar, vem depois de evangelista. E em quinto lugar vem os mestres. Está muito difícil esse mestre na igreja. Mestre é aquele que se dedica ao ensino.
E hoje a gente não tem visto quase pessoas dedicadas ao ensino. Porque para se dedicar ao ensino, você precisa se dedicar à palavra, você precisa mergulhar na palavra, você precisa gostar da palavra. Então, esses aqui que transformaram em título são serviço. Então, aqui uns para apóstolos e profetas, né? Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, isso são serviços, isso é para você servir e não para você fazer um pedestal assim em cima desse serviço e transformar ele num título e você querer receber a honra e a glória para si. Isso é muito terrível, é muito perigoso que estamos vivendo nos últimos dias. Que Deus abençoe nessa lição para esse próximo domingo, que o Senhor abençoe a cada aluno, a cada professor, e que a obra do Senhor e o reino de Deus continue crescendo, e que a gente continue buscando conhecimento e sabedoria de Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.